Olá, pessoal. Então, peço desculpas a todos e todas pelos problemas técnicos aí na transmissão. Eu vivo dizendo que esse negócio de EAD não funciona, né? Então, tá aí a prova cabal, mas enfim, estamos tentando. Depois prometo a vocês que semana que vem a gente vê uma forma mais eficiente de fazer a transmissão, apesar de que na semana passada nós usamos essa e deu super certo, né? Mas vamos cuidar disso. Então a gente está gravando essa parte, né? O Daniel estava finalizando a resposta das questões e vai emendar agora já com a fala de hoje. Então vamos lá. Então, eu havia retomado a conversa inicial sobre a pergunta da relação filosofia-psicanálise, onde tentei mostrar que o problema da relação entre filosofia e psicanálise não era fácil ni pouco complexo, mas que se abordava pela via dos problemas. Havia problemas que, de algum modo, cruzavam psicanálise com filosofia, como, por exemplo, o problema da realidade, como, por exemplo, o problema da causalidade, como, por exemplo, o problema do sujeito individual, do sujeito coletivo, entre tantos outros. Me estendi en la explicación, mas como tivemos ese problema técnico, voy a pasar en la siguiente. Había también, la siguiente cuestión, había también una cuestión acerca de emancipación. ¿Cuál era la cuestión de emancipación del sujeto colectivo? Bueno, esa emancipación yo intenté explicar de qué se trataba en un percurso de análisis individual. Intenté también explicar de qué se trataba cuando nos falábamos de identificaciones colectivas, de alienaciones. Intenté mostrar que esa idea de emancipación tinha a ver de algún modo con una tentativa de se desfazer de relaciones de alienación que de algún modo nos amarraban a un sufrimiento, a una dor, a un malestar, para reconstituir lazos que permitan circuitos pulsionales en los cuales sea posible descargas pulsionales más satisfactorias o con un mínimo de placer. Esa emancipación en los sujetos colectivos se da o se daría a partir da desidentificação com uma posição de submissão, podríamos dizer assim, com uma, de algum modo, uma vivência de desamparo e com uma reconstituição de laços, já não a partir de elementos identitários positivos, com traços positivos, sino em torno de desejos, en torno de satisfacciones de demandas parciais, o de desejo de liberdade, por exemplo. O exemplo que eu sempre dou é entre as organizações de massas que se identificam em torno, por exemplo, de traços positivos da raça ária, que definirían un trazo positivo marcante para un grupo identitario que excluiría el resto. Y ahí nos teríamos una organización alienante y fascista, no emancipatoria. A diferencia, por ejemplo, de lo que fueron los sujetos colectivos o las identificaciones colectivas das guerras revolucionarias del siglo XIX en América Latina. En los años 1800, 1810, 1816, hoy el 9 de julio de 1816 fue declarada a independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con representantes de povos indígenas, con representantes de povos de Alto Perú, con representantes de la banda oriental, que hoy actualmente es Uruguay, de o que hoy es Argentina, de un sector de Bolivia, de un sector de Chile. Entonces, todos esos grupos, negros, criollos, indígenas, povos originarios, extranjeros que tentaban
establecer una vida de trabajo en América Latina, se establecieron un lazo, no en torno de una marca identitaria común, porque no había ni una, mas sí en torno de un deseo de emancipación, de un deseo de libertad. Entonces me parece que cuando nos congregamos en torno da demanda, en torno do desejo, ese movimiento que impulsamos es un movimiento de emancipación. Cuando nos congregamos en torno de trazos positivos, o que nos hacemos es producir un efecto de exclusión do otro, que no soy yo, ¿no? Por tanto, establezo una imposibilidad de vínculo con la diferencia, con lo diferente. Y ahí aquí está el problema. A veces el problema no es apenas excluir o diferente. El problema es o que nos hacemos con o diferente. Muchas veces o diferente se transforma en una alteridad. Otras veces o diferente se transforma en un competidor, en alguien que compite conmigo, en un adversario, en alguien que me coloca en adversidad. Mas también puede ser en otro que he colocado en el lugar do excremento. Quiere decir, en el lugar de aquel que debe ser excluido, y no excluido, debe ser exterminado. Entonces, los movimientos de exclusión son complicados por eso. Por eso es que nos estamos pensando en esos movimientos emancipatorios. La tercera pregunta era si a psicanálisis, si había una posición política en la psicanálisis. La psicanálisis no tiene cómo no ser política. A psicanálisis no tiene, la política está en el centro de la psicanálisis. Está en la propia estructura clínica de la psicanálisis y está en la historia de la psicanálisis. Y hoy nos vamos a ver las dos cosas. La primera es porque en la psicanálisis a posición política do analista, o desejo do analista, es que haya análisis. Por tanto, a posición política do analista es en favor do desejo. No puede ser de otra, no puede ter otra posición política. Y estoy hablando de posición política, a posición do sujeito en la polis, ¿no? O sea, si él es de un partido, de otro, si no es partido, si faz parte de una asociación, eso faz parte do imaginario, da identificación imaginaria de cada uno. Estoy hablando do punto de vista da posición política en articulación entre o real y o simbólico, digamos, donde se instaura o desejo. Entonces me parece que ahí no hay como ser neutral. No da para ser neutral. Cuando se habla de neutralidad en política, en psicanálisis, se habla de neutralidad imaginaria. Sei lá, vamos supor, eu sou torcedor de Rosario Central, que é, obviamente, o melhor time do mundo. Se tem um paciente que é de Newell's Old Boys e esse dia vem assim muito mal porque o time perdeu e ele está descontando toda a sua raiva, toda seu ódio no jogo, no meu relato do jogo de futebol, eu não vou discutir a partida de jogo de futebol entre Central e Newell's com meu analisante, obviamente. Seria realmente uma estupidez fazer isso. Justamente por quê? Porque minha posição política é em favor do desejo, não em explicar se Central estava em posição impedida quando fez o gol ou não, se o gol foi com a mão ou não. Isso faz parte da contação da história e não da posição política. Então, às vezes se fala de neutralidade, mas de neutralidade em relação com o imaginário, em termos lacanianos, né? Y no es eso con Central y Newell's o con posición política, con cualquier cosa. O psicanalista no puede tomar posición en relación con un relato que está constituido en articulación imaginaria. Porque eso depende, eso sería dar consejos. Y todo que un analista tiene que hacer no da consejos. Por lo menos de ese tipo. Entonces, no hay una neutralidad en el registro imaginario. No hay neutralidad en la orden do simbólico. Cuando o psicanalista
detecta o ponto na cadeia significante que pode cortar e produzir angústia, ele tem que cortar e produzir angústia, ele não pode ser neutral aí. Ele tem que tomar posição. Então é preciso cortar e produzir angústia para produzir essa desidentificação e poder abrir esse sujeito a outros significantes. Então há uma posição política que, poderíamos dizer, é de intervenção. O psicanalista é um interventor. A interpretação do analista é intervir na cadeia significante, é cortar na cadeia significante, é ecoar, é fazer com que o paciente consiga ouvir o que está falando. Então, necessariamente intervém. Aquela caricatura do lacaniano ficar assim, conte mais sobre isso, é uma piada, a gente pode rir um pouco. Aliás, se o psicanalista não sabe fazer outra coisa, é melhor só fazer isso, porque é melhor não falar nada, falar isso, do que falar qualquer bobagem. Então é melhor fazer esse tipo de coisas. Agora, não é isso o trabalho do psicanalista lacaniano. Quer dizer, se 30 anos de ensino de psicanálise de Lacan, más 20 volúmenes de obra de Freud, más todos os outros psicanalistas, só producen un sujeto que cruza o brazo y dice, fale más sobre eso, bueno, realmente sí, a psicanálisis no sirve para nada. Mas justamente no se trata de eso. Se trata de uma intervenção. Agora, a pergunta do colega ia mais a fundo. Se trata de um interventor político, un interventor social, inclusive, utilizó el término social. Bom, aí William Reich vai ser quem vai dar a pauta para isso. William Reich, aliás, não é William porque não era americano, era alemão, é Wilhelm Reich, ele vai falar sobre isso, e ele vai entender que sim, que é um interventor social. Aí há toda uma discussão sobre isso. Eu vou compartilhar agora com vocês alguns slides para fazer, depois de todo esse problema técnico que tivemos com o YouTube, o que eu queria era resumir a ópera um pouquinho. Eu acho que vocês estão vendo aqui Filosofia e Psicanálise. Esse é o programa. O programa que nós fizemos foi de 4 encontros. O primeiro encontro, a psicanálise de Freud e os escritos político-culturais. Dimos uma introdução a Freud. Tentamos esmiuçar a obra de Freud para poder ter um caminho de algumas portas e alguns caminhos de leitura dentro da obra dele. A psicanálise e espaço público na época da Revolução Russa. Vou dar uma pincelada disso agora, para entrar também em outra pincelada de Reich, Fromm, Bakhtin e Adorno, que são entre guerras. Então, nós vamos avançar nesse segundo ponto, para que na próxima semana, então, fique a pós-guerra de 45, a psicanálise e a política na pós-guerra, especialmente na Althusser, filósofo estruturalista francês, e Leon Rosichner, filósofo e psicanalista argentino dos anos 60 e 70, e no último encontro, então, como já tínhamos prometido no primeiro, psicanálise e política, aí vamos avançar um pouquinho em Zizek, Laclau e os populismos latino-americanos, e o que se chama de esquerda lacaniana atualmente na América Latina, que tem uma rede, que tem uma série de colegas que estão trabalhando nisso, e algumas traduções que são acessíveis a nós. A psicanálise e a política, Reich, Fromm, Bakhtin, Adorno, Marcuse, entre guerras. Bom, Reich, Fromm, Bakhtin, Adorno, Marcuse são os nomes mais destacados da época da relação entre Freud e Marx. É nessa época que aparece o que se chama a esquerda freudiana, a diferença do que aparece hoje com a esquerda lacaniana. Essa esquerda freudiana aparece basicamente com Reich e Fromm. Bakhtin e Adorno são críticos.
Marcuse também faz parte dessa esquerda freudiana. Nós vimos, então, já em Freud, que os textos políticos e socioculturais de Freud, Totem e Tabu, Mal-Estar na Civilização, Psicologia das Massas e Análise do Eu, O Futuro de uma Ilusão, Moisés e a Religião Monoteísta, os textos sobre a guerra, especialmente as cartas entre Freud e Einstein sobre a guerra, nos permitem ver como o próprio Freud está preocupado pela questão política, cultural, sociocultural, e não como cidadão do mundo, como psicanalista. Quer dizer, ele utiliza o dispositivo analítico para dar conta de fenômenos sociopolíticos e culturais. Mas não para por aí a questão. A questão não é apenas teórica especulativa. No Congresso de Psicoanálise, no Congresso Internacional de Psicanálise, en outono de 1918, o quinto Congresso Psicanalítico Internacional de Budapest, outono de 1918, Freud escreve na sua exposição o seguinte: pensemos que estamos no final da Primeira Guerra Mundial, pensemos que a Europa está devastada, pensemos que há milhões de mortos. Os campos de batalha estavam semeados de mortos. Lembrem como era a guerra nessa época. Era trincheira contra trincheira até que não houvesse nenhum a mais para poder dar um tiro, né? E nesse cenário, então, a psicanálise está fazendo um congresso internacional e Freud escreve o seguinte: a consciência da sociedade irá despertar e fará com que lembremos de que o mais pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia, a fim de salvar sua vida. Então serão criadas instituições clínicas ambulatoriais, tais tratamentos serão gratuitos. E não é Boulos que está falando isso, não é Stedile que está falando isso, é Sigmund Freud. É ele que está dizendo dos ambulatórios, dos lugares gratuitos, dos lugares de atenção de trabalhadores. 1918. Isso avança e a Sociedade Psicanalítica de Viena desenvolve esse tipo de trabalho. Paralelamente, junto com a instituição governamental de Viena. Lembrem, então, volto a reiterar, os mortos da guerra, as famílias sem pais, os órfãos, as mulheres que devem cuidar sozinhas de seus filhos. Esse é o cenário no qual Freud está dizendo: temos que dar tratamento gratuito e temos que fundar ambulatórios para atender, assim como se fazem cirurgias, atender para a saúde psíquica da população de baixa renda. Antes de entrar nisso, em 1917, 1918 se produz a Revolução Russa. Em 1923, quero lembrar de Sabina Spielrein. É uma psicanalista que teve trato tanto com Freud quanto com Jung. Ela foi conhecida pelo cinema de um modo muito burdo e estúpido, sinceramente, porque reduzem a Sabina Spielrein a uma amante de Jung. É realmente patético o filme. Tem um filme anterior, Ich heiße Sabine Spielrein, tem um filme alemão, e tem um filme posterior que acho que é Um Método Perigoso, se chama, onde ela aparece como uma simples coitada que é amante de Jung, né? Eu não sei se ela foi amante de Jung, foi amante de Freud. Sinceramente, a vida sexual de Sabina Spielrein pouco me interessa.
Agora, o que é interessante do ponto de vista psicanalítico e da filosofia política de Sabina Spiegelheim é que ela crea um versário branco, porque estava tudo pintado de branco por uma teoria que ela tinha em 1923 em Moscou para atender crianças. Quiere decir, en plena post-revolución, que es cuando la revolución estaba se consolidando, él eleva psicanálisis a Unión Soviética. A varios judeos rusos, judeos del este, psicanalistas de diferentes países del este europeo van para Unión Soviética y comienzan a desenvolver psicanálisis en un espacio público, en hospital público, crean escuelas comunitarias con metodologías que coaban de algún modo un dispositivo psicanalítico. Sabina Spiegelheim cumple una función fundamental en un tratamiento clínico. Quiere decir, ella va lá y abre aquellos dispensarios, aquellos lugares para a clase operaria y trabaja encima de eso. Y tenta muchas veces articular o povo en estado de movilización permanente junto con las instituciones gubernamentales. Tenta articular una cosa con la otra. En la orden teórica, ella encontró elementos fundamentales de la psicanálisis. Ella encontró componente sádico de la pulsión sexual. Eso es citado por el propio Freud. Cosa fundamental en la teoría psicanalítica hoy, y siempre, diría. ¿No? A questão da destrutividade, da autodestruição, foi colocada em pauta por ela. A própria pulsão de morte foi colocada em pauta por ela. Né? Freud tinha uma teoria das pulsões no início de sua teorização e outra teoria das pulsões em um segundo momento de sua teorização. Bom, essa segunda teoria das pulsões está influenciada decididamente por uma mulher chamada Sabina Spiegelheim. Né? Então é preciso voltar aos textos dela, não só para ver as questões teóricas, sino também para ver as questões clínicas. E é impressionante, não? Ela que tanto trabalhou o sadismo, a destrutividade, a pulsão de morte, ela mesma foi assassinada pelos nazistas em 1942. Ela foi vítima da pulsão de morte a céu aberto, que eram os movimentos nazistas de aquela época. O texto, a foto que coloquei do lado é do livro de Renata Cronenberg, uma psicanalista, colega de São Paulo, brilhante, que acompanha, traduz e interpreta os trabalhos dela. Eu recomendo muito a leitura de Sabina Spiegelheim via a doutora Renata Cronenberg, porque é muito boa, ela é realmente uma pessoa que sabe do que está falando em termos de início da psicanálise, de cómo fue elaborado ese tema central para la psicanálisis y cómo puede contribuir eso para nosotros hoy, tanto para la clínica psicanalítica cuanto para la psicanálisis en la filosofía política y en el espacio público. Pasemos entonces a esa retomada de Freud. Entonces, estamos en 1922, 23, así como Sabina estaba haciendo esos trabajos en la Unión Soviética, en Europa Central y Europa Occidental, también hasta Londres, de Londres a Viena, podríamos decir así, también se estaban abriendo consultorios gratuitos. También estaban se abriendo espacios ambulatorios para todas las clases sociales.
1922, Viena, clínica, aquí me equivoqué, me desculpan, clínica gratuita desenvolvida pela Sociedade Psicanalítica de Viena. A Sociedade Psicanalítica de Viena desenvolve o trabalho de clínica gratuita, gratuita. É interessante porque na plena época de Freud é no instituto onde Freud trabalhava e ele está fazendo esse trabalho junto com seus colegas, né? Por isso que é sempre importante voltar a discutir a diferença entre pagamento e honorário em psicanálise. Uma coisa é que um psicanalista que vive em um bairro burguês precise de honorários altos para pagar suas despesas, sua viagem para Paris, e eu acho que ele tem todo o direito de fazer isso. Isso é honorário, não é pagamento de análise. Pagamento de análise é outra coisa. Pagamento de análise é um conceito que faz parte da própria experiência analítica. Então, não é a mesma coisa o pagamento de análise de uma criança, de um psicótico, de uma pessoa diagnosticada com autismo, ou de uma pessoa que, sei lá, tem problemas de neurose obsessiva e tem uma fazenda de 150.000 hectares de soja. Quer dizer, não funciona da mesma forma. O que pode ser muito para um empresário, o que pode ser pouco para um empresário, pode ser muito para uma empregada doméstica e vice-versa. Então, o pagamento é uma questão teórica que deve ser muito cuidadosamente pensado em clínica psicanalítica e diferenciado do que é o honorário. Tem psicanalista que tem um honorário caro e tem o direito de ter um honorário caro, cada um em sua vida faz o que bem entender. Mas não podemos vincular uma coisa com a outra. E, de fato, Freud, na Sociedade Psicanalítica de Viena, não fazia isso, né? Então, temos que ter em condição, temos que levar em conta isso. Havia ambulatórios destinados a pessoas de todas as classes sociais e todos os grupos sociais. Iam assim imigrantes, grupos, gente de gangue, morador de rua, profissionais liberais, todo tipo de pessoa ia para esses ambulatórios. Havia atendimento de crianças, né, uma coisa que modificou também a psicanálise, demandas e direitos sociais, começaram a se abrir escolas, creches e consultórios populares. E em Viena havia uma administração pública social-democrata. Então, em Viena era possível articular o Estado do povo em mobilização permanente, quer dizer, organizações sociais de base, né, trabalhando com a própria instituição pública. Então, dessa forma, podiam articular algum tipo de política pública entre o Estado e a sociedade. Em outros lugares não era possível fazer isso. O Estado não estava disposto a fazer isso. De fato, em Viena, foi isso que aconteceu alguns anos mais tarde. Em 1927, o fascismo avança em Viena e terminaram as políticas públicas. Acabaram as políticas públicas. Acabaram as políticas públicas, começou a perseguição contra militantes sociais, militantes políticos, sindicalistas, começou a fazer uma política já não de higiene sexual, que se pensava a partir do trabalho dos psicanalistas, sino de higiene social, de higienismo social. E nessa também havia perseguições racistas, né? Naquela época contra os judeus. Então, obviamente, os psicanalistas começaram a se ver em graves problemas, por diversos motivos. Então, em 1927, avanço do fascismo em Áustria, higiene social, eliminação dos direitos, perseguição racial. Em 1933, tudo isso piora ainda mais. A vitória do nazismo na Alemanha é seguida da queima de livros, de atitude anticientífica, de atitude anti-intelectual e de perseguição racial, né? Essas características são características
bem definidas do que foi o momento no qual a psicanálise estava em plena elaboração teórica, a psicanálise estava indo para as ruas e a psicanálise também estava pensando a relação com o político e com a ação política. Então, esse é o contexto. Qualquer coincidência com alguma outra situação, como se diz, qualquer semelhança com alguma outra situação é pura coincidência. E nesse cenário, então, aparece Wilhelm Reich. Wilhelm Reich é um psicanalista que ele é conhecido por dois aportes teóricos, digamos assim, dentro da clínica psicanalítica fundamentais, a teoria do orgasmo e a teoria do caráter. Isso é o que contribui Reich naquela época. Mas ele aporta um terceiro elemento, que é psicanalítico-político, e se trata da síntese entre marxismo e psicanálise. Wilhelm Reich, digamos, é o grande baluarte, o grande personagem que vai tentar juntar marxismo com psicanálise. Já conto como termina um desastre. Ele foi expulso das associações de psicanálise, foi expulso do Partido Comunista e terminou em Estados Unidos sendo talvez assassinado porque supostamente ele era um espião comunista. Então, parece que todos os poderes mundiais se confabularam contra ele nessa época. Não, é patético, não é nada engraçado, mas havia tanta paranoia que parece um caso de loucura isso, não? Seja como for, então, ele avança nesses três elementos. E ele propõe uma teoria, uma praxis da liberação sexual. Há um primeiro momento da obra de Wilhelm Reich que ele propõe a liberação sexual. E um segundo momento, um momento final da obra teórica dele, que propõe uma biofísica. Não vamos entrar muito nos detalhes desse último momento. O destaque principal nessa teoria da liberação sexual é o da sexualidade genital. Ele entende que a sexualidade pré-genital pode ser sublimada, mas que a sexualidade genital não deve ser sublimada. Y que esa carga de energía libidinal debe ser liberada. Por eso que él entiende que es preciso hacer una liberación sexual. Él elabora un concepto que llama de potencia orgástica, que sería la capacidad de descarga total de toda excitación sexual contida por medio de contracciones involuntarias del cuerpo. Então, dessa forma, ele liberaria toda a carga sexual do corpo. O estancamento da energia libidinal origina sintomas psíquicos e somáticos. Isso já vem desde o próprio Freud. Freud, nas cartas a Fliss, nos textos a Fliss, ele já vem dizendo o estancamento, a retração da libido, da energia sexual, produz angústia, produz sintomas histéricos, produz conversões. Bom, Wilhelm Reich dice, es eso mismo, estancamento de energía libidinal origina sintomas psíquicos e somáticos. Se você tem uma sociedade que reprime a sexualidade, necessariamente vai ter neuróticos. A neurose é um sintoma social, não é um sintoma individual. E depende da carga de repressão que tem essa sociedade. Isso cria esse estancamento, então, cria uma proteção emocional e muscular, diz Reich, não? Emocional e muscular. Quer dizer que a contenção da libido, ao mesmo tempo que modifica minhas emoções, modifica também minha tensão muscular, meu próprio corpo, como defesa contra a angústia. E, ao mesmo tempo, uma tensão muscular resultante em afetos reprimidos, rabia, raiva, excitação sexual.
Quiere dizer, então, que quanto mais excitação sexual reprimida, mais raiva. Quanto mais excitação sexual reprimida, mais afetos de excitação e de excitação sexual ao mesmo tempo. Né? A partir de aí, então, se forma o que Reich chama de caráter. O caráter, diz Reich, é uma máscara artificial contra as pulsões, os impulsos, os instintos, que acaba por eliminar ou adoecer o gozo de viver. Quer dizer, o caráter é o pior dos problemas. Como dizíamos anteriormente, então, o William Reich dice que a neurose é social, não é um problema individual, é um problema social, depende das circunstâncias, da época, né? Que a repressão sexual é um modo de explorar os mecanismos de dominação, ou seja, essa repressão sexual que produz neurose não é gratuita, sino que faz parte de um mecanismo de exploração capitalista. Né? Podríamos dizer que, assim como William Reich disse que a repressão responde a um modo de dominação, hoje nós temos o filósofo Byung-Chul Han, o coreano que mora em Alemanha, que disse que o empresário de si, esse que tudo pode, que tudo faz, que é todo empreendimento, que é tudo vontade, que é só fazer, esse também faz parte dos mecanismos de dominação do capital. E naquela época tínhamos como fenômenos psíquicos as neuroses obsessivas histéricas. Hoje temos como sintomas o pânico, a depressão, a angústia, o cansaço físico crônico, quer dizer, todos os sintomas de rompimento do laço social. Então, nós temos hoje Byung-Chul Han, que não é exatamente um psicanalista, mas aborda elementos de psicanálise e nos permite pensar os sintomas da época. Não? Ele disse que para sustentar essa situação, a ideologia patriarcal é o centro do autoritarismo. E é muito interessante isso, pensar que a família é o centro da reprodução do sistema capitalista. Não? O outro dia li a Martha Harnecker, uma teórica dos anos 80, filósofa de teoria social, teoria política dos anos 60, dos anos 70, 80, e ela explicava a divisão sexual do trabalho. O capitalismo faz com que os homens façam seu trabalho na fábrica. E pelo trabalho feito na fábrica, eles são compensados ao produzir uma mercadoria que lhe permite gerar mais valia ao capitalista. Mas ao lado do trabalhador, homem, que vai para a fábrica, está a esposa, que faz um trabalho dentro da casa, que é cuidar a casa, cuidar as crianças, cuidar do marido, satisfazer sexualmente o marido, e tudo isso não é considerado trabalho. Na divisão social e sexual do trabalho, o homem vai para a fábrica, a mulher fica na casa. E a mulher fica na casa fazendo um trabalho que é invisibilizado. Mas não porque ninguém veja o que está fazendo. É invisibilizado porque não se lo considera trabalho. Porque se considera um ato de amor, um ato instintivo. A maternidade é instintiva nas mulheres, o cuidado é instintivo nas mulheres, então não precisam de remuneração. O que acontece? O trabalho das mulheres não produz uma mercadoria a partir da qual o burguês possa obter uma mais-valia. Então, ele não pode considerar isso como trabalho e deve ser relegado. Né? É considerado o trabalho do homem. Por quê? Porque gera mais-valia.
o da mulher não gera mais-valia. E é interessante, quando esse trabalho doméstico é produzido como mercadoria nas empregadas domésticas como um trabalho inferior, como um trabalho que quase que não é trabalho. Portanto, quase que nem precisa ser pago. E se é pago, é bom, com um trocado já resolve. Então, William Reich está dizendo: a ideologia patriarcal é o centro do autoritarismo. E é o centro do autoritarismo porque a família é o centro da reprodução do modo de produção capitalista. Então, aqui nós temos uma sacada muito importante nos anos 30, 20, para poder pensar a divisão sexual do trabalho e para poder pensar a ideologia patriarcal. Criticada no seno da psicanálise da época, não? De aí é que William Reich critica o matrimônio monogâmico, e, bom, ele a partir de aí propõe aquela teoria da revolução sexual. Ele também participou de dispensários populares, ele também fez parte do movimento de psicanalistas que trabalhou com os trabalhadores, com os sindicatos, etc. Aqui eu vou ler um trecho que vocês têm na tela do prólogo à Revolução Sexual, escrito por William Reich. Eu traduzi do alemão de um modo livre, mas é bem isso que está aí. Não está exatamente a sintaxe, digamos assim, por isso quero declarar, mas é isso. En outubro de 1935, dice William Reich, aliás, eu não sei por que continuo insistindo em americanizar o alemão. En octubre de 1935, 300 psiquiatras convidaron al mundo a refletir sobre la invasión de Italia en Abisinia. En la ocasión, millares de mujeres, ancianos y crianzas fueron muertos sin posibilidad de defensa. A morte colectiva era o anuncio do que podría piorar. Italia era un país con millones de personas en la pobreza y en la indigencia, y obedecieron con entusiasmo al llamamiento de un líder que, de acuerdo con los psiquiatras, mostraba visibles señales de desequilibrio mental. Mas advirtieron que no era solo líder, sino que las masas populares también estaban doentes. Sus reacciones eran anormales, en contradicción con sus propios deseos y sus posibilidades. O sea, ese es un llamado de atención que 300 psiquiatras hacían en 1935, en un escenario de avance del fascismo, en un escenario donde había líderes con sinais visibles de desequilibrio mental, que conducían a personas en masa a muerte colectiva, y las personas hacían entusiasmadas en masa a muerte colectiva. Estoy llamando la atención para eso, para ver cómo hay problemas en el siglo XX que parecen se repetir en el siglo XXI. Tengo un segundo libro muy importante que William Reich escribió, que es Psicología de Masas do Fascismo. Yo recomiendo plenamente, totalmente, a leitura dele. No voy a expor todos los elementos aquí, mas algunos que hacen parte interesante. Mary Higgins, en el prefacio a la edición inglesa, en 1970, tenta extraer a idea de fascismo que está en ese trabajo. O fascismo, dice Mary Higgins, é a expressão da estrutura irracional do caráter do homem médio, cujas necessidades biológicas primárias e cujos impulsos têm sido reprimidos há milênios. Anseios orgásticos não satisfeitos das massas. Ou seja, Mary Higgins volta a destacar o caráter da repressão sexual no comportamento de tanto das massas quanto dos líderes.
Então, nesse texto de Psicologia do Fascismo, esse livro publicado pela Martins Fontes, que vale a pena ler, ele vai falar de 3 níveis de leitura, de 3 níveis de estrutura biofísica, 3 níveis de estrutura biofísica. O nível superficial de sua personalidade, o homem médio, comedido, atencioso, compassivo, responsável, consciencioso, né? Esse é o primeiro nível dos 3 níveis de estrutura biopsíquico-social, não? O nível superficial de personalidade, o homem pacato, o homem médio, né? O sem ninguém, diz em algum momento, esse homem que todo mundo conhece, que mora no seu bairro, que está aí, que compra pão junto com a gente, que faz a fila, que conversa conosco, né? Há um segundo nível, o nível superficial da cooperação social, não se encontra em contato com o cerne biológico profundo do indivíduo, disse. Ele se apoia em um segundo nível, de caráter intermediário, constituído por impulsos cruéis, sádicos, lascivos, sanguinários e invejosos. É o inconsciente, o reprimido de Freud, isto é, o conjunto de aquilo que se designa na linguagem da economia sexual por impulsos secundários. Então, nessa teoria da natureza humana de Wilhelm Reich, nós encontramos uma estrutura humana composta por 3 níveis. O primeiro é aquele pacato, senhorzinho, a senhorzinha da padaria, da farmácia, que simplesmente faz as coisas. Bom, por baixo desse nível, disse, aí habitam os impulsos sádicos. Aí habita o lascívio, a crueldade, o sanguinário, o invejoso. E há um terceiro nível. A biofísica, disse Wilhelm Reich, a biofísica tornou possível a compreensão do inconsciente freudiano, aquilo que é antissocial no homem, como resultante do secundário da repressão das exigências biológicas primárias. E quando se penetrar através do segundo nível destrutivo, até atingir os substratos biológicos do animal humano, descubre-se invariavelmente a terceira camada, a mais profunda, que designamos cerne biológico. Esse cerne biológico, sob condições sociais favoráveis, o homem é um animal racional, essencialmente honesto, trabalhador, cooperativo, que ama e que, tendo motivos, odeia. Né? Então, essa construção da natureza humana de Wilhelm Reich tem esses 3 elementos. O primeiro, o pacato. O segundo, que é a crueldade, a antissocial. O terceiro, o da sociabilidade. Quando se reprime a sociabilidade, o que aparece é a crueldade. E para Wilhelm Reich existem mecanismos políticos, sociais, né, e culturais que reprimem, podríamos dizer, o terceiro nível dessa estrutura biofísica e deixa aparecer esse sujeito cruel, sádico, perverso, malvado, sanguinário. Né? É por isso que, para ele, o liberalismo se serve do primeiro nível, né, do sem ninguém pacato, e o fascismo se serve do segundo nível, do cruel, do ódio, da destruição. Aí, então, é que ele entra a discutir a psicologia marxista, a psicanálise, e ver como é que é possível fazer com que se possa, de algum modo, desmontar os aparelhos de repressão para que surja aquilo que o homem tem em seu terceiro nível, segundo Wilhelm Reich. Isso é o que permitiria, disse Wilhelm Reich, a democracia do trabalho. E ele aí faz até uma crítica à União Soviética.
De nada resulta, dice, que nós passemos da propriedade privada do capital à propriedade estatal do capital, se nós não fazemos essa transformação. Portanto, é preciso fazer uma democracia do trabalho. Ele tem, inclusive, algumas definições do que seria essa democracia do trabalho. A eliminação dos capitalistas, diz Reis, individuais, e a substituição do capitalismo privado pelo capitalismo de Estado na Rússia, em nada veio alterar a estrutura do caráter típico, desamparada e subserviente das massas humanas. Então, é um tema que precisa ser revisado para ele e pelos movimentos políticos, não? A descoberta, disse Wilhelm Reich, da democracia do trabalho natural biológica nas relações humanas internacionais deve ser considerada como a resposta ao fascismo. A democracia do trabalho é a resposta ao fascismo. Não? Isto é verdadeiro, mesmo que nenhum economista sexual, biofísico ou democrata do trabalho dos nossos dias viva o tempo suficiente para constatar sua completa realização em seu triunfo sobre a irracionalidade, etc. Então, ele está propondo que, no futuro, a democracia vai se impor, a democracia do trabalho vai se impor. O que é democracia do trabalho? Ele diz assim, a democracia do trabalho não é um sistema ideológico ou político que pode ser imposto à sociedade humana pela propaganda de um partido, de um político isolado ou de grupos ligados por uma ideologia comum. A democracia natural do trabalho é o conjunto de todas as funções da vida regida pelas relações interpessoais racionais que surgiram, cresceram e se desenvolveram de modo natural e orgânico. A principal inovação da democracia do trabalho é que, pela primeira vez na história da sociologia, se apresenta uma possibilidade de regulação futura da sociedade humana, derivada não de ideologias ou condições a serem criadas, mas sim de processos naturais que estão presentes e têm se desenvolvido desde o início. A política da democracia do trabalho, insiste Reich, caracteriza-se pela rejeição de toda e qualquer política ou demagogia. As massas de homens e mulheres trabalhadores não estarão livres da responsabilidade social, pelo contrário, serão sobrecarregadas com ela. Os representantes da democracia do trabalho não ambicionam tornar-se Führers políticos. A democracia do trabalho transforma conscientemente a democracia formal, que se exprime na simples eleição de representantes políticos e não implica qualquer outra responsabilidade por parte dos eleitores, em uma democracia autêntica, factual e prática em escala internacional. Esta democracia se origina a partir das seguintes funções: amor, trabalho e conhecimento. Ela se desenvolve organicamente, combate o misticismo e a ideia do Estado totalitário, não através de atitudes políticas, mas por meio de funções vitais práticas, que obedecem às suas próprias leis. Resumindo, a democracia natural do trabalho não é um programa político, é a função natural, fundamental, biosociológica da sociedade que acaba de ser descoberta. Então, esses são os elementos como para nós começarmos a ter um ponto de partida para ver qual é a posição de Wilhelm Reich nesse cenário. Vou avançar só um pouquinho mais para vocês, para já concluir, com Erich Fromm. Erich Fromm tem um livro muito interessante que se chama A Revolução Sexual. Tem outro que chama O Medo à Liberdade. Né? A Revolução Sexual e O Medo à Liberdade são os dois livros mais assim fundamentais de Erich Fromm. Erich Fromm também, então, vai entender que mecanismos psicológicos existem na formação da consciência
de cada grupo específico. Quiere decir, a consciência não é uma unidade individual, sino que faz parte de uma produção de um mecanismo social, né? Há mecanismo psicológico, mas a psicologia não é individual, sino que é social e que incide sobre o individual. Mas ele também entende que com o capitalismo, com a modernidade, aparece o surgimento do indivíduo. Mas assim como aparece o surgimento do indivíduo e assim como aparece a ideia da liberdade, também aparece a estandarização do indivíduo. Então passamos de ter um indivíduo autêntico a um indivíduo estandarizado. Passamos de ter um indivíduo autônomo a um indivíduo sometido voluntariamente. Esse é o ponto de Erich Fromm. E é a partir dessa submissão voluntária que aparece o medo à liberdade. E é a partir do medo à liberdade que aparece o fascismo, aparecem as figuras do fascismo e aparecem os movimentos fascistas. Não vou me deter mais, só para mencionar os livros. O de Wilhelm Reich, Psicologia das Massas, o de Erich Fromm, O Medo à Liberdade, O Medo à Liberdade, perdão, eu falei, O Medo à Liberdade de Erich Fromm, Wilhelm Reich, A Revolução Sexual e A Psicologia das Massas. Isso, já estou me atrapalhando aqui. Eles dois, digamos, são, poderíamos dizer que a base, o pilar da articulação psicanálise e marxismo, psicanálise e política nesse primeiro momento. Vão aparecer textos de dois frankfurtianos. Um é Adorno e outro é Bakhtin. Bakhtin vai escrever esse livro que se chama O Freudismo. É um texto, são apontamentos de leitura e basicamente é uma crítica à teoria e ao método psicanalítico. Provavelmente tenha sido elaborado por algum aluno em colaboração com Mikhail Bakhtin. Mas é interessante ver qual era a perspectiva de Bakhtin. Por outro lado, na Escola de Frankfurt, nós temos esse texto publicado aqui, que é o de Adorno. Eu digo temos dois frankfurtianos, porque um é Adorno e o outro é Marcuse. Adorno vai fazer toda uma crítica, mas vai fazer uma crítica basicamente a Erich Fromm. Né? Quer dizer, a crítica que vocês podem ler nesse texto é basicamente a Erich Fromm. É um livro publicado pela Unesp e é uma coleção de artigos, que não é um livro que Adorno escreveu, sino que Adorno escreveu uma série de artigos, foram compilados e traduzidos para o português em ensaios sobre psicologia social e psicanálise. Eu recomendo enfaticamente o livro, o artigo A Psicanálise Revisada. Né? E, bom, se trata de uma crítica adorniana a Fromm, que nós vimos antes, e a Horney, que é outro psicanalista semelhante a Freud. O texto tem também um elemento importante, que é uma apresentação à edição brasileira, escrita pelo professor da USP, Christian Dunker. Christian Dunker entende que a crítica não é a Freud, entende que a crítica é a Fromm e a Horney, basicamente, entre outros, e ele tenta aproximar em algumas coisas que eu acho bastante interessante a Lacan, em momentos que dá para aproximar e em momentos onde Lacan teria a mesma crítica a essa segunda geração de psicanalistas, mas Lacan opta por uma proposta diferente. Então é interessante tanto ler a psicanálise revisada de Theodor Adorno quanto o próprio texto do professor
do professor Dunker. Para finalizar, solo como apoyo de lectura, porque ya me pasé la hora, a un texto con biais psicanalítico a partir de Erich Fromm. Ese libro aquí, no sé si da para ver, es un libro de Osvaldo Enrique Duque Márquez, libre docente en Derecho Penal, doctor en Psicología Clínica pela PUC de São Paulo, e ele trabalha contribuições para a compreensão do nazismo, a psicanálise e Erich Fromm. É da editora Martins Fontes. Ele retoma o problema do fascismo, retoma as posições políticas dos psicanalistas, retoma o dispositivo psicanalítico para compreender o fascismo na época e elabora esse trabalho que eu acho de grande interesse. Para aqueles que têm interesse em um trabalho prático da psicanálise na rua, digamos assim, a política da psicanálise no espaço público, o livro de Elizabeth Ann Danto, publicado pela editora Perspectiva, As Clínicas Públicas de Freud, Psicanálise e Justiça Social, eu acho que é imperdível esse livro, porque aborda o próprio Freud e o grupo de Freud, fazendo trabalho político, concreto. Então, esse mais ou menos é o cenário que nós temos entre psicanálise e política no período de pré-guerras. E esse seria o panorama que nós podemos ver nesse momento. No próximo encontro, eu vou tentar retomar os problemas. Bom, nós sabemos que tudo isso terminou muito mal. 1939, com a invasão de Alemanha à Polônia, começa a guerra. 1942 começa a solução final e o extermínio, a Shoah. 1930 e tantos, quando é a queima de livros, Freud escreve, infelizmente, um texto que diz: estamos progredindo, estou vendo que agora queimam meus livros, em outras épocas me estariam queimando a mim. Bom, coitado da ingenuidade do velho Freud, ele não sabia que o que iria acontecer depois era tão maior do que aquilo. Seja como for, digamos, as fogueiras voltaram, e me parece que a psicanálise precisa pensar esse movimento de massificação, precisa pensar o movimento de como constituir laços sociais e circuitos pulsionais que não sejam alienantes e meramente destrutivos, sino que nos permitan un mínimo de placer y de satisfacción. Me parece que, y eso se faz en situaciones de crisis, eso se faz discutindo a relación, digamos así, ¿no? Marcuse, Adorno, Reich, Fromm, tentaban discutir eso en el calor do debate y en el calor das trincheiras. É aí quando a gente discute. A gente discute a partir de aquilo que nos acontece no momento presente. E é por isso que é importante retomar certas histórias, certas tradições, ver como outros puderam formular e elaborar problemas em diferentes situações, para poder ver se nós temos uma saída melhor do que a Shoah, 80 milhões de mortos en campos de batalla y 8 millones de exterminados. La idea, justamente, me parece, da filosofía evitar catástrofes, como dice alguna vez Zizek. Una vez preguntaron para Zizek para qué servía a filosofía, y Zizek
falou, serve para evitar catástrofes. Na hora, ninguém entendia direito, acharam que era uma piada mais de aquele esloveno estranho dos países do Conde Drácula, mas não, ele estava falando de verdade, é para evitar catástrofes mesmo. Se nós não pensamos o que fazemos, a catástrofe que nós vivimos pode se aprofundar cada vez mais. Uma vez perguntaram para Jorge Luis Borges, maestro, você acha que tocamos fundo? E Borges disse, meu amigo, o espaço é infinito. Quer dizer, nós podemos afundar eternamente nisso. Então, é melhor não esperar por um milagre apenas. É melhor pensar e atuar como fizeram cada um dos que nomeei aqui, tanto na tentativa de propor quanto na tentativa de elaborar críticas, mas que nos permita nos posicionar como sujeitos em outra relação. A próxima semana espero que essa gravação fique boa e que possamos colocar nos links, que as pessoas consigam ver, e aí a gente engata para o terceiro encontro, a semana que vem, os anos 60 e 70. Eu vou falar de Althusser, vou falar de Rosichner, mas também vou falar de algumas mulheres latino-americanas que fizeram psicanálise nas trincheiras das revoluções de América Latina, de liberação nacional, que me parece muito importante para poder compreender também essa relação entre política e psicanálise. Por enquanto é só isso, Susi. Obrigada, Daniel, foi ótimo. Como a gente já avançou bastante o horário e você deve estar cansado, acho que a gente pode fazer as intervenções no comecinho do próximo encontro e também para poder disponibilizar agora já o vídeo para o pessoal que deve estar ansioso. Tenho certeza que muita gente já vai assistir hoje mesmo. Então, agradeço bastante a você pela disponibilidade de sempre, pela Isa, pelo trabalho incansável. E para o pessoal que não está, né, acompanhando exatamente neste momento, mas que vai começar a acompanhar daqui a pouquinho, e a gente vai cuidar para que semana que vem a gente possa fazer ao vivo de novo. Então, obrigada a todos vocês e a todas vocês. Só uma coisa, então, como vamos a ouvir como se diz, não ao vivo, sino que as pessoas vão ouvir depois, aí então mandam as perguntas para Isabela, Isso, e a Isabela exatamente. recolhe o trabalho. Então, quero mais uma vez agradecer a Isabela por todo o malabarismo que Isabela está fazendo para que isso seja possível. E nem sempre dá certo, mas eu prometo que eu estou tentando. A gente faz como fizemos semana passada. Vocês pensam com cuidado, elaboram as questões. Ao longo da semana a gente separa algumas e já traz para o Daniel no comecinho da próxima semana. Vai dar tudo certo semana que vem, tenho certeza. Então, obrigada a todos e todas. Beijo, boa noite.